Olá, confira os destaques de hoje. Ordem dos Advogados do Brasil derruba no STF doação oculta para a eleição de 2016. Lei do Direito de Resposta. Entidade apresenta ADIM ao STF. Ordem promove ciclo de palestras sobre as principais inovações do novo CPC. E-Social. OAB consegue vitória para a sociedade. Congresso Nacional promove sessão solene pelos 85 anos da OAB Nacional. OAB participa de encontro dos advogados do Sistema Indústria. A partir de agora, no programa OAB Nacional. Mais uma vitória concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil para a sociedade. Nesse mês de novembro, o STF acatou o pedido de medida cautelar da entidade para que partidos políticos passem a especificar individualmente os doadores em suas prestações de contas. Em contestação ao dispositivo da Lei Federal número 9.504 de 1997, a Lei Eleitoral, que permitia a omissão das identificações, a OAB foi clara em fazer a declaração de inconstitucionalidade, que se deu com efeito ex-tunc, ou seja, de forma retroativa, valendo já para o pleito de 2016. Por meio da ação direta de inconstitucionalidade 5.394, a ordem contesta o artigo da referida lei, incluindo no texto após a mini-reforma eleitoral sancionada em 2015, que permite aos partidos registrarem toda e qualquer doação como repasse das legendas aos candidatos, configurando as chamadas doações ocultas. No plenário do STF, o presidente nacional da OAB sustentou que o dispositivo em questão edita uma norma inconstitucional para que o princípio republicano da publicidade não seja verificado. Por unanimidade, a vitória foi concedida. A Ordem dos Advogados do Brasil se sente com o dever cumprido como voz constitucional do cidadão, vindo ao Supremo Tribunal Federal para se opor a esta lei que foi sancionada pelo presidente da República, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional neste ano, em um momento que o Brasil está com uma séria crise ética de valores, em que escândalos de corrupção são demonstrados. Agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o candidato, na sua prestação de contas, terá que dizer quem foi o doador originário ao partido político daquele valor que depois veio ao candidato. Acaba, portanto, a doação oculta, a doação não individualizada, sendo obrigado o detalhamento. Este detalhamento é fundamental para que o eleitor, ainda durante a campanha eleitoral, possa saber quem são os financiadores das campanhas dos candidatos. E, inclusive, possa fazer a sua avaliação, a sua decisão de voto, tendo esta informação relevante ao seu dispor. Uma decisão republicana, democrática, transparente do Supremo Tribunal Federal. Em uma coletiva de imprensa, o presidente da entidade comentou sobre as propostas que a Ordem dos Advogados do Brasil fez para o governo, pedindo que o prazo para pagamento dos tributos dos empregados domésticos e social fosse prorrogado. O pedido foi feito aos Ministérios da Fazenda e do Trabalho e Previdência Social. O ofício também foi encaminhado à Receita Federal. Uma vitória da Ordem dos Advogados do Brasil para a sociedade. Nos ofícios, o presidente da OAB Nacional justificou a solicitação do adiamento do prazo, afirmando que os empregadores estão enfrentando diversos problemas quando acessam o sistema. Para fazer o cadastro e para emitir o documento de arrecadação do E-Social, conhecido como DAI, como Guia Único do Simples Doméstico. O Estado existe para facilitar a vida dos cidadãos e não para atrapalhar. Se o próprio Estado não possibilita o cumprimento do prazo legal, não pode o cidadão sofrer multas, apenações, punições por conta deste problema criado pelo próprio governo. Então a OAB pediu aos ministros, através de ofícios, aos ministros da Previdência, do Trabalho e também da Fazenda, que façam administrativamente esta mudança de data para o cumprimento, com base na realidade dos fatos
que estão sendo noticiados pela imprensa e que estão sendo vivenciados pela sociedade brasileira. O prazo, que terminaria dia 6 de novembro, foi adiado para o final desse mesmo mês. Caso o pedido feito na esfera administrativa não fosse atendido, a OAB estava disposta a entrar com uma ação na Justiça Federal em favor dos cidadãos brasileiros. Que a sociedade não pode ser responsabilizada com multas, com punições, por conta de erros e equívocos na própria estrutura do Estado. O conselheiro federal suplente da OAB lançou o livro sobre a lei anticorrupção. O Birajara Custódio Filho tem palestrado sobre o tema em várias seccionais, firmando importantes parcerias nos estados. Para a OAB, essa é uma situação nova e as empresas devem se adaptar à realidade. Em reunião plenária, a OAB Nacional promoveu o lançamento do livro Comentários à Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção. A autoria é do conselheiro federal suplente Ubirajara Custódio Filho. O presidente nacional da entidade, Marcos Vinícius Furtado Coelho, aproveitou para lembrar a atuação da OAB para a aprovação da matéria no Congresso Nacional. O autor do livro agradeceu aos colegas e destacou que a obra pretende iniciar um debate importante para a advocacia. E daqui a pouco, Lei do Direito de Resposta. Entidade apresenta a DIN ao STF. Ordem promove ciclo de palestras sobre as principais inovações do novo CPC. A gente volta já!